Se tem dinheiro, paga e nada acontece com ela. Se é pobre, ela morre. É disso que se trata o aborto ilegal no Brasil. A cada 2 dias, uma mulher morre por aborto ilegal no Brasil. E vão dizer que não é um problema de saúde pública? É a 5ª causa de mortalidade materna. Por isso, eu espero que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão correta em defesa da vida das mulheres. Quero cumprimentar, agradecer à ministra pela presença, mas eu também quero lamentar que um dos requerimentos que motivou a sua presença aqui faça um questionamento a respeito do fato do Ministério da Saúde ter feito uma homologação sobre as resoluções que foram feitas no Conselho Nacional de Saúde, que aconteceu aqui em Brasília, em julho. 3 resoluções, a 44, a 49 e a 45, estão sendo questionadas pelos parlamentares, dizendo que não seria competência do Ministério da Saúde. Ministra, a senhora sabe, eu também, os deputados deveriam saber, mas nós fazemos questão de mencionar quais são as leis que obrigam o Ministério da Saúde a fazer essa homologação, tendo em vista que, inclusive, está inclusa na própria lei do SUS o papel das conferências nacionais de saúde. E se os colegas deputados que são bolsonaristas discordam dessas resoluções, eu aconselho que disputem o conselho, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, para que possam tirar delegados para vir para o Conselho Nacional. Aliás, disputaram, tinham também representantes do bolsonarismo aqui no Conselho Nacional e perderam as resoluções. Simples assim. É assim que funciona a democracia. Assim como perderam as eleições no final do ano, tentaram dar um golpe de Estado, mas o resto dessa história a gente já sabe como funciona. Quais são as leis que amparam as posições da ministra? Lei 8.880 de 1990, 8.142 de 1990, a Lei Complementar 191 de 2002, o Decreto 5.839 de 2006, além da Constituição Federal de 88. Mas, na verdade, foi um pretexto para trazer aqui para essa comissão debates que são chamados ideológicos, mas que, no meu ponto de vista, são debates importantes, apesar da forma como eles são tocados. Que é o tema do reconhecimento dos direitos da população LGBTQIA+, no país, que é sobre a temática do aborto no Brasil e também a temática de drogas. Sobre a população LGBTQIA+, ferir a família, como muito bem disse o meu colega Henrique Vieira, é justamente ignorar que muitos jovens são expulsos de casa, das escolas, e não encontram acolhimento no mercado de trabalho pelo simples fato de serem LGBTQIA+, e que o Brasil é o país que mais mata essa população em todo o mundo. E, por isso, sim, é um tema de saúde pública, e, por isso, sim, precisam ter questões voltadas especificamente para a realidade dessa população no Brasil. Sobre a temática no aborto, é que eu queria responder à deputada que, infelizmente, não se encontra mais nessa sala, mas eu tenho certeza que o recado vai chegar a ela. Ela não leu a DPF 442, que o pessoal protocolou em 2007 no Supremo Tribunal Federal e que deve entrar em pauta em breve. Se tivesse lido, saberia que a proposta contida ali de interrupção da gestação é até a 12ª semana. Não se trata de gestações avançadas, como é o caso dela, e eu lhe desejo que tenha toda a saúde, toda a sorte, que a maternidade dela seja plena, livre, com todos os direitos. Mas o que diz essa nossa DPF? Que, sim, as mulheres no Brasil abortam, quer queiram, quer não. E essas mulheres, elas têm religião. Muitas delas são mães. Isso quem está dizendo não sou eu, mas foi uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília, reconhecidíssima, pesquisa, ciência, não fake news, como os senhores gostam de utilizar. Muitas dessas mulheres já são mães. Elas são religiosas, são católicas, são evangélicas. E, mesmo assim, abortam, porque significa que não há Estado, não há religião e não há deputado fundamentalista que vá fazer uma mulher mudar de ideia quando ela toma essa decisão. E talvez doa os ouvidos de alguns, mas, sim, autonomia, decisão, escolha das mulheres. É por isso que a sociedade brasileira conviva com esses termos. Por quê, deputado Pastor Henrique, meu amigo? Porque existe uma diferença entre todas essas mulheres que abortam no Brasil. São aquelas que são presas, aquelas que morrem, aquelas que não são presas e sobrevivem. Deputado, se for uma esposa, uma filha ou um amante de deputado que engravidou e vai querer fazer um aborto, nada vai acontecer com ela nem com ele. Ela vai para uma clínica clandestina, caríssima, em segurança, vai fazer o procedimento e ninguém vai ficar sabendo. Agora, se for uma menina jovem, negra, moradora da periferia, a gente só vai ter notícia dela se, por sorte, se tornar notícia de jornal a tragédia que aconteceu com ela e com toda a sua família. Essa menina provavelmente também é mãe, é filha e
O Estado trata ela dessa forma. Se tem dinheiro, paga e nada acontece com ela. Se é pobre, ela morre. É disso que se trata o aborto ilegal no Brasil. A cada 2 dias, uma mulher morre por aborto ilegal no Brasil. E vão dizer que não é um problema de saúde pública? É a 5ª causa de mortalidade materna. Por isso, eu espero que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão correta em defesa da vida das mulheres. E aqui muitos dizem que defendem as crianças. Coisa nenhuma. Quando a ex-ministra Damares relegou a própria sorte às crianças e a Yanomami, e não tinha um deputado dizendo que defendia a vida de criança, coisa nenhuma. Ou quando criou fake news sobre as crianças tapajós para tentar ganhar voto, não tinha um deputado. Ou quando o ex-presidente da República distribuiu cloroquina e negou a vacina, assim como o deputado fazendo, com broche, gente, com broche do Zé Gotinha, questionando a eficácia da vacina. É disso que se trata o Brasil de 2023, de 2022, dos últimos anos. Mas quando tinha um presidente genocida, não tinha um que defendia a criança. Quando tem criança que morre de fome, quando tem criança que é atacada pela violência do Estado, não tem um deputado fundamentalista para defendê-las. Agora, quando se trata de uma escolha das mulheres, que elas tomam independentemente da opinião deles, e que se tratasse de alguma mulher relacionada a eles, eles tomariam a mesma decisão, porque diz respeito à autonomia, não à religião. O Estado é laico. A responsabilidade do Estado é cuidar da saúde e dos direitos da população brasileira. E nós avançaremos apesar deles. Obrigada.